Alguns exemplos a nível individual, por exemplo, é ter o conhecimento das leis trabalhistas, ou ainda saber burlar as leis, saber como operam as notícias falsas ou até mesmo a saber operar as notícias falsas e se proteger delas, ou, né, usá-las para seu interesse. E isso é o que protegeria as pessoas dessas flutuações econômicas e políticas. Numa escala maior, por exemplo, a atual guerra comercial entre a China e os Estados Unidos mostra como ter domínio de um conhecimento adicional é uma vantagem competitiva e econômica muito significativa. Então, como que isso tudo que eu trouxe volta para aquela questão que eu trouxe e como que resolve aquela questão? Bom, os conhecimentos abertos, eles criam um oásis de conhecimentos disponíveis e também costumam formar redes de apoio como parte da cultura de colaboração. E isso diminui a escassez dos conhecimentos e diminui as barreiras para a formação de habilidades necessárias para a ação, como interpretação ou até habilidades técnicas. E ela também contribui para o aumento do poder social à medida que descentraliza, que diversifica o domínio sobre a produção de conhecimento, sobre o acesso e sobre o uso de conhecimento, sejam eles científicos e tecnológicos ou sejam eles conhecimentos gerais de interesse social. Tendo entendido isso, e ainda olhando para a sociedade do conhecimento, a questão agora é entender como é que isso muda ou acrescenta na ideia de uma educação emancipatória. Por isso, a terceira questão é quais as características de uma educação emancipatória em uma sociedade do conhecimento. E, apesar de, na apresentação, eu não ter trazido desde o início, na pesquisa, eu parti da ideia de que a educação tem uma missão libertária. E, para isso, é evidente, me baseio nas ideias desse outro rapaz charmoso aqui da esquerda, que é o Paulo Freire. Tá, então, vamos lá de novo, dessa vez sem me boicotarem. A perspectiva de educação que Freire defende é justamente uma educação que tem como objetivo. Eu estava falando antes, né, da questão da burocratização das mentes e de normatizar as formas de pensar e formas de lidar com o mundo e também com a crença de que os fatos são imutáveis e que a educação da forma tradicional acaba por levar um conformismo e uma descrença que é possível mudar o destino, e no sentido contrário, a educação emancipatória, que eu chamei de emancipatória, mas pode tomar qualquer um dos vários nomes da educação, das ideias de Freire, que essa educação deve buscar desburocratizar as mentes, ou seja, cultivar mentes conscientes das situações de injustiça, mas que também sejam esperançosas, engajadas na própria libertação. E dessa ideia, a aprender e ensinar não se relaciona à memorização. É justamente criar as possibilidades para a produção e para a construção de conhecimento. Possibilidades materiais, mas também intelectuais. Então, a educação ela é emancipatória não porque ela liberta, mas porque há uma transformação na relação entre as pessoas e o conhecimento, incluindo o conhecimento que elas têm sobre si próprios e sobre a sua realidade. E esse tipo de educação se faz com vários elementos que eu não trouxe aqui, mas que eu levanto no texto e que eu vou, enfim, mas que levam a esse resultado. Então, voltando à questão 3 e como essas ideias podem ser articuladas para entender quais as características de uma educação emancipatória em uma sociedade do conhecimento, eu invoco de volta a ideia de competências sociais, que eu falei antes. Elas podem ser entendidas de um viés domesticado e determinístico, ou seja, são apenas formas de evitar, desviar de um destino fatalístico. Mas para que as desigualdades sejam superadas, ou ainda para que sejam dribladas de um olhar não fatalístico,
as competências sociais também devem ser analisadas e aplicadas de um viés transformativo e esperançoso. E aí sim, seguir um caminho de ação que seja também esperançoso e transformativo, fundamentado na consciência das situações de injustiça e no engajamento das pessoas com a própria emancipação. Por isso, essa consciência são formas de conhecimento, são saberes sobre o que é ser humano, sobre o contexto social e histórico, ou até sobre questões biológicas. Mas, para poder transformar a realidade material, é preciso que essas capacidades de ação estejam associadas também à capacidade de intervenção no mundo, sejam elas políticas, científicas ou da forma que sejam. E é nessa dialogicidade entre a ação e a reflexão que se forma um conjunto de conhecimentos que envolve tanto a manipulação da realidade concreta, como conhecimentos práticos de engenharia, quanto a manipulação da realidade teórica e reflexiva. E é dessa união que surge a ideia de capacidades de ação emancipatória. Esse tipo de capacidade de ação, ou seja, esse tipo de conhecimento, são um conjunto de competências sociais que, para além da proteção e da evitação, possibilitam a criação e a transformação. De maneira objetiva, como está no slide, são um conjunto contextual de conhecimentos necessários para que indivíduos ou grupos desconstruam dependências cognitivas e materiais que são decorrentes de injustiças sociais. Então, esses conhecimentos envolvem a capacidade dos indivíduos e grupos de desenvolverem suas próprias maneiras de criar novos conhecimentos, assim como de remixar. Então, é a capacidade do indivíduo de mobilizar conhecimentos que façam depender menos de grandes corporações, de instituições ou de governos, ou também que consiga que eles trabalhem em conjunto a essas instituições. Mas, de qualquer forma, que fiquem menos vulneráveis à dominação desses. Por exemplo, se organizar de forma coletiva exige diversos saberes, que vão desde escutar e respeitar, até saber usar softwares de comunicação, como WhatsApp ou Twitter, para esses fins. Ou também, outro exemplo, é a capacidade de comunidades colaborarem entre si e colaborarem com instituições privadas e governos para gerenciarem os bens comuns, como as pesquisas que a Elinor Ostrom nos mostrou em seus estudos. Em que, por exemplo, como na foto aqui da esquerda, uma comunidade da Espanha, em associação com uma parceria com instituições, gerenciavam o uso coletivo de um rio para irrigação. Outro exemplo, que é melhor discutido no texto, e é o da foto da direita, é sobre o projeto chamado Afroengenharia. Nele, um estudante de engenharia da computação, já consciente do racismo estrutural, que aumenta as chances de pessoas pretas e moradoras de favela serem assassinadas por policiais, sabendo já disso, ele usou seus conhecimentos de engenharia para projetar equipamentos de audiovisual de baixo custo e com cores e estampas chamativas, dificultando que os equipamentos fossem confundidos com armas, como é corriqueiro acontecer com pessoas pretas em favelas. Bom, essas ações elas não levam à superação do racismo, mas é um exemplo de estratégia para se manter vivo e driblar as injustiças. E não é não de uma forma conformada, mas de uma forma esperançosa, porque, no caso, possibilita a criação de conteúdo audiovisual por pessoas que são subrepresentadas. E podem, sim, ser entendidas como ações necessárias para que, no futuro, essas desigualdades sejam superadas de vez. E eu trago esse exemplo porque ele destaca como os conteúdos e práticas técnicas e científicas não são apenas uma tarefa burocrática a ser seguida na educação, e nem só uma forma de ascender socialmente ou de acessar a universidade. São também parte do processo de emancipação, e por isso são competências sociais. São capacidades de ação emancipatórias. Eu caí de novo, será? Não, tá aqui, tá tudo ok, Marina. Então, eu deixei de ser moderadora, não consigo trocar de slide.
Ah, aqui, agora sim. Eu achei que eu não estava conseguindo trocar de slide. Eu não sei porque isso aconteceu, mas já te coloquei de novo, Marina. Tá tudo certo. Tá, perfeito. Obrigada. Bom, tendo apresentado esse novo conceito, o passo seguinte é entender como é que ele pode colaborar para a superação do paradigma proprietário que eu trouxe no início. Por isso, nesse momento, eu levo o diálogo de volta para o conhecimento aberto. E a questão agora é quais as características e implicações de uma educação emancipatória baseada no conhecimento aberto. Bom, dentre as várias discussões levantadas no texto, eu destaco algumas aqui. Entre elas, que a cultura do código aberto amplia os tipos de capacidade de ação que podem ser desenvolvidas e ensinadas, em especial aquelas que possibilitam a criação de conhecimentos, não limitando as possibilidades de ação ao vínculo com instituições formais de ensino, nem com a necessidade de volumosos investimentos financeiros. Um exemplo é o que ocorre com engenheiros e engenheiras que, enquanto estudantes, ganham as licenças gratuitas para usar softwares como, por exemplo, o Autodesk, mas que assim que ou o AutoCAD, mas que assim que se formam, se veem obrigados a gastar fortunas com o direito de acesso a ele, porque realizar sua profissão está sujeita a ter que usar estes softwares. Então, quando se ensina com código aberto, já se libera desse tipo de dependência. Além disso, o conhecimento ele diversifica as possibilidades de ação e de pensamento, o que dificulta que as capacidades de ação ensinadas sejam padronizadas e expande elas para capacidades de criar e transformar. Um exemplo simples é o uso do sistema operacional. Marina? Caiu novamente. Na verdade, parece que fechou o microfone dela. Marina, teu microfone tá fechado. Na verdade, ele tá desativado, tem que reativar ele. Não sei por que isso tá acontecendo. Oi, gente, eu acho que... Tudo bem? Voltei. Desculpa aí por isso. Estamos ouvindo. Eu não sei por que está caindo. Aqui é onde o meu pai deu aula o ano inteiro, o isolamento inteiro, e não costuma ter problemas. Acho que talvez o Leonardo comentou dos temporais, talvez esteja caindo de pouquinho em pouquinho, e daí a gente não nota, mas na ligação se nota. Então eu vou continuar, que eu ia começar agora um exemplo. Eu ia dizer que... Bom, só espera um momento aqui. Certo. Que, bom, tendo muitas opções disponíveis e tendo essas mentes acostumadas com a possibilidade de criar e transformar que o uso comum de conhecimento aberto pode trazer, facilita que obras sejam adaptadas para problemas locais,
como, por exemplo, traduzir um software para um idioma local ou criar toda uma nova arquitetura